Bom dia, amigos. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Estamos novamente aqui para mais um vídeo, para nossas reflexões. Continuamos ainda com esse tempinho frio, que bom. Que nós possamos nos lembrar dos cuidados. Ainda vivemos os dias da pandemia, mas tenhamos a confiança de que isso tudo vai passar. Hoje o nosso vídeo, ele está inserido no livro Pão Nosso, livro esse de autoria espiritual de Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. E o Chico Xavier o Emmanuel vai fazer uma análise de um ensinamento trazido por Paulo de Tarso, que está na primeira epístola que ele enviou ao seu amigo Timóteo, falando sobre compromissos familiares. Diz assim Paulo: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Palavras de Paulo de Tarso. O Emmanuel vai fazer as seguintes considerações: que a harmonia em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Já ouvimos falar que a família é a primeira escola. E quanto mais passa o tempo, quanto mais experimentados pela vida, mais nós vamos reconhecendo isso. Como a família é importante, como a família nos oferece a oportunidade de realmente praticar o bem. Porque nós temos muitas dificuldades no ambiente familiar, visto que nós somos espíritos ainda imperfeitos. Portanto, os membros que a constituem também são imperfeitos. Têm seus desejos, nem sempre existe realmente uma afinidade entre os seus membros, mas se nós estamos nessa família, ela é a correta para nós, ela é a útil para nós e vai nos ajudar a nos tornarmos espíritos melhores. Por isso que a harmonia é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Mais ainda, diz o Emmanuel, que como seremos benfeitores, ou como poderemos ser benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Ou seja, é necessário começar dentro de casa, para que a gente possa, então, criar experiência para poder auxiliar fora de casa, né? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não combinam. Ou seja, falar em fazer o bem e não fazer o bem não resolve. Claro que nós ficamos instruídos quando nós já sabemos falar sobre o bem. Mas o conhecimento, a instrução, não nos faz espíritos melhores. Mas certamente nos ajuda a nos tornarmos melhores. Mas é necessário que nós sejamos bons pregadores e bons servidores, e não mau servidor. O apóstolo Paulo de Tarso aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Ou seja, é aprendermos a abrir mão, é aprendermos a respeitar o outro, os limites do outro. Ah, mas sou eu quem tenho que tomar essas medidas? Sempre. Todas as mudanças devem sempre partir de nós. E isso significa o quê, amigos e amigas? Que se nós vivemos num ambiente familiar, onde temos 5 pessoas, e cada uma das 5 pessoas pensar da mesma forma, sou eu quem tenho que mudar, a mudança se fará. Agora, se só um pensar que tem que fazer a mudança e outros 4 não fizerem, não tem importância, não se preocupe com os outros. Faça você a sua parte. E a sua parte, se você tem o conhecimento, você tem realmente a obrigação de colocar em prova, em prática, em ação, os seus conhecimentos.
Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cobrado de nós mesmos. Ensinamento de Jesus. Então o apóstolo aconselha o exercício da piedade dentro do ambiente familiar. No entanto, ele não se refere à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas ele fala daquela piedade que conhece as áreas mais complicadas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Ou seja, façamos a nossa parte e aguardemos que Deus se encarregue para que os outros, os demais, façam a parte deles. Mas o mais importante, mais uma vez dizemos, é fazer a nossa parte. Não nos preocupamos se o outro não faça. Façamos nós a nossa parte. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos, espiritualmente falando, entre os que lhes agregam ou se agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso ao lamentável desânimo. Porém, é imprescindível, diz o Emmanuel, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Então, se nós nos sentimos sozinhos, isolados, no ambiente familiar, onde nós, através do nosso julgamento, entendemos que ninguém nos compreende, e nós fazemos muito esse tipo de julgamento, né? Visto que nós somos ainda criaturas um tanto orgulhosas, e nós somos, em grande parte da nossa vida ainda, nós praticamos o chamado coitadismo. Ou seja, a gente sempre se sente o coitado. Ah, ninguém gosta de mim lá, ninguém me entende, né? Eu sou desprezado, e coisas assim, né? A gente perde um tempo muito grande com isso, e tem que entender que cada um de nós, dentro do ambiente familiar, está no lugar correto, na época correta, para que nós possamos nos ajudar mutuamente. E o que mais importa para nós é tentarmos entender, então, realmente a parte que nos cabe naquele ambiente e fazer o melhor que nós sabemos. Se nós não conseguimos entender, né, o que se passa ou por que tantas dificuldades e tantos desequilíbrios no ambiente familiar, que a gente procure ajuda, procure ler sobre isso. Hoje nós vivemos num mundo onde a internet nos oferece a possibilidade de fazermos busca, procura, sobre todos os tipos de assunto, que a gente busque se inteirar, se a gente tiver, né, realmente interesse em mudar. Agora, se nós vivemos em conflito, e o viver em conflito para nós não nos causa dissabores, a gente vai demorar mais ainda para que a gente aprenda a não ter mais conflitos na vida. Por isso, Deus, na sua bondade, na sua justiça, mais uma vez nos oferece a oportunidade da reencarnação, da família, do ambiente familiar, para que a gente possa entender que é ali, naquele ambiente, que nós temos que nos fortalecer, que nós temos que realmente colocar em prática aquilo que nós já aprendemos. E Jesus já nos disse, há tanto tempo atrás, da necessidade de nos amarmos uns aos outros, de respeitar os outros, de praticar o amor. Então, né, como diz o Emmanuel na continuação, preponderam aí, nesse ambiente, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta abatido na incompreensão. Ou seja, chega de coitadismo, né? Vamos realmente levantarmos, né? Vamos nos equilibrar, porque constituiria falta grave esquecer as infinitas possibilidades do trabalho iluminativo, exatamente aonde as dificuldades mais saltam aos olhos.
Porque imagina a situação, amigos. Vivemos uma vida sem nenhuma preocupação, sem nenhuma necessidade de construção. Nós realmente iríamos ficarmos sentados, indiferentes a tudo. Então são os desafios que o dia a dia nos coloca na frente, que nos catapulta para nos melhorarmos. Então são exatamente os problemas que vão nos ajudar a nos tornarmos melhores. Parece até, digamos assim, algo meio fora, né, da curva, né, dizer que a gente tem que bendizer e agradecer pelos problemas. Mas essa é a realidade. Nós deveríamos agradecer quando aparecem os problemas, porque eles nos possibilitam colocar em prática o que nós já temos de aprendizado. Então, benditos, né, ou benditas são as dores quando elas aparecem, porque nos dão as oportunidades de entender a razão pelas quais elas ocorrem. É impossível, vai concluindo Emmanuel, auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo em nossa casa, aquela em que a vontade de Deus nos situou, a título provisório. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então, realmente, observamos mais uma vez, através dessa brilhante análise que Emmanuel nos faz, em cima de um ensinamento de Paulo de Tarso, a importância extraordinária que a família representa para nós. E no momento que a gente vive, de isolamento social, estamos ainda mais próximos uns aos outros. Mais oportunidades ainda. Porque quando um grande problema aparece na sociedade, ele certamente tem como grande objetivo nos fazer mudar, nos tornarmos melhores. Era isso, amigos? Muito bom dia, fiquem bem e fiquem em paz.